Olá, vamos discutir hoje um pequeno texto de Peter e Brigitte Berger a respeito da instituição. O texto se intitula O que é uma instituição social? Lembremos que Durkheim vai dizer em determinado momento que se poderia definir a sociologia como a ciência das instituições. Lembremos também que, para Durkheim, as instituições elas materializam a consciência coletiva da sociedade em determinado momento da sua existência. Peter Berger e Brigitte Berger não abandonarão este pressuposto. Apenas procurarão mostrar como que uma determinada instituição, no caso, a linguagem, configura, por exemplo, a inserção de uma criança no mundo dos adultos. Existem diversas instituições que estruturam a vida social. Brigitte e Peter Berger vão centrar-se apenas nesta instituição específica que é a linguagem. Vejamos, pois, quais são as considerações que ambos farão a respeito da importância da linguagem enquanto uma instituição com a qual a criança vai lidar desde o seu primeiro dia de nascimento. Dirão inicialmente: definimos a instituição como um padrão de controle, ou seja, uma programação de conduta individual imposta pela sociedade. Isto quer dizer que os indivíduos não criam como querem instituições. Quando eles nascem, já se deparam com determinados códigos e normas de conduta que devem reger, em geral, a sua existência. Isto não significa que as instituições não possam ser transformadas pelos indivíduos, mas sim que, quando eles nascem, já encontram prontas uma infinidade de instituições. E uma das instituições com a qual a criança lida desde o primeiro dia de existência é a instituição linguagem. Dirão ambos, no sentido usual, o termo instituição designa uma organização que abranja pessoas, como, por exemplo, um hospital, uma prisão ou uma universidade. Aqui ele está atentando para o fato de que, geralmente, quando falamos de instituição, nós nos remetemos à existência, por exemplo, de prédios de certos logradouros públicos, entre outras denominações que possamos dar às instituições. No entanto, eles estão tentando apontar que uma instituição não é um prédio. Os valores de uma instituição podem ser exercidos dentro de um determinado prédio, dentro de um determinado estabelecimento, o que não quer dizer que aquele estabelecimento seja a instituição. Continuam os dois observando que, por outro lado, o conceito, a noção de instituição, também aparece como ligada às grandes entidades sociais que o povo enxerga quase como um ente metafísico a pairar sobre a vida dos indivíduos. Por outras palavras, veem as instituições como se elas estivessem fora deles e não como se elas tivessem sido produzidas pelas relações sociais nas quais os indivíduos estão. É o caso, por exemplo, de quando se fala a respeito do Estado, da economia ou do sistema educacional. São os três exemplos que ambos colocam no texto. Porém, dirão, sob a perspectiva sociológica, o termo não é exatamente esse. Basta lembrar, por exemplo, que a linguagem é uma instituição. A linguagem não é um prédio. A linguagem é algo totalmente imaterial, não palpável. No entanto, isto não faz com que ela perca
a sua dimensão de instituição, o seu caráter de instituição. Avançam ainda a ideia de que a linguagem é uma das instituições mais fundamentais no interior do gênero humano, uma vez que é através da linguagem que os indivíduos podem codificar o mundo, transmitirem conhecimentos, passarem um código de conduta, um código de aceitação ou de recusa de determinados comportamentos. Daí que eles dirão: a linguagem é a instituição fundamental. Uma instituição fundamental porque qualquer outra instituição funda-se nos padrões de controle subjacentes da linguagem. É impossível saber o que é o Estado se não houver uma informação, uma comunicação a respeito do que é a instituição Estado. Do mesmo jeito que seria impossível saber o que é uma igreja sem haver a comunicação linguística que explicasse a alguém o que é uma igreja. Sejam quais forem as outras características do Estado, da economia e do sistema educacional, estas outras instituições dependem de um universo de significados construídos através da linguagem e que só por meio dela podem ser atuantes. É lógico que a família constitui uma instituição importante, na medida em que é no interior da família que a criança vai começar a desenvolver o seu processo de socialização. No entanto, Berger e Brigitte considerarão que a linguagem tem um efeito institucional muito mais amplo do que a família, embora a criança seja educada no interior, em geral, no interior de uma determinada família. Dirão ambos: já a linguagem, muito cedo, em relação à família, dirão, já a linguagem, muito cedo, envolve a criança nos seus aspectos macrosociais. No estágio inicial da existência, a linguagem aponta as realidades mais extensas que situam além do microcosmo das experiências imediatas do indivíduo. É por meio da linguagem que a criança começa a tomar conhecimento de um vasto mundo situado lá fora, ou seja, que transcende o universo da família. Um mundo que lhe é transmitido pelos adultos que o cercam, mas vai muito além deles. Um outro ponto que Peter Berger e Brigitte Berger procurarão investigar é como que, através da linguagem, se realiza a objetivação da realidade, ou seja, a compreensão da realidade, a explicação da realidade. Antes de mais nada, dirão, é o microcosmo da criança que encontra sua estruturação através da linguagem. Esta realiza a objetivação da realidade, o fluxo crescente de experiências consolida-se, adquire estabilidade numa série de objetos distintos e identificáveis. Por outras palavras, é através da linguagem que a criança começa a codificar o mundo. É através da linguagem que ela vai estruturando e percebendo que o mundo não é uniforme, que as coisas do mundo não são uniformes. Elas precisam ser codificadas, decodificadas e vistas também na sua articulação. Continuarão ambos. Mas a organização não se restringe à atribuição de nomes. Não se trata apenas de dar os nomes às coisas. Também abrange as relações significativas que se estabelecem entre os objetos. A partir do momento em que você
codifica, nomina as coisas, você também é obrigado, através da linguagem, você tem a possibilidade de explicitar quais são as correlações que se estabelecem entre estas coisas que foram codificadas. Nesse sentido, vamos dizer, a linguagem estrutura o ambiente humano da criança. É por meio da linguagem que os papéis desempenhados pelos diversos seres se estabilizam na experiência da criança. Outro ponto que eles procurarão investigar neste pequeno texto é o de que o microcosmo da criança é estruturado em termos de papéis. Muitos desses papéis estendem-se ao campo mais amplo do macrocosmo. Aqui eles fazem uma diferenciação entre o microcosmo, que é o mundinho particular da criança, e o macrocosmo, ou seja, aquele universo mais amplo dentro do qual a criança estará cada vez mais imersa. O microcosmo da criança é estruturado em termos de papéis. Muitos desses papéis estendem-se ao campo mais amplo do macrocosmo, constituem incursões do macrocosmo, ou seja, do grande mundo, poderíamos dizer assim, na situação imediata da criança, ou seja, no microcosmo, no pequeno mundo da criança. Neste sentido, os papéis, eles também cumprem a função de instituições. Eles representam, possuem o caráter de instituições. Um exemplo que ambos os autores fornecerão é aquele que ocorre quando um pai faz uma determinada reprimenda ao filho ou à filha. Quando um pai faz uma reprimenda à criança que tem sob os seus cuidados. Dirão Peter e Brigitte: no momento em que o pai assume aquele jeito de castigador, podemos presumir que essa ação será acompanhada de boa dose de verbosidade, ou seja, o pai vai falar alguma coisa. Enquanto castiga, o pai fala. Fala sobre o quê? Parte de sua fala pode constituir apenas um meio de dar vazão à sua contrariedade em relação àquilo que a criança fez. Pode ser parte da fala, pode estar exprimindo apenas a raiva do pai por aquilo que a criança fez. Mas, na maioria das vezes, grande parte da conversa que o pai que está realizando a reprimenda realiza sobre a criança, grande parte da conversa constitui um comentário ininterrupto sobre o ato incorreto e o castigo tão merecido, ou seja, por que a criança está recebendo a reprimenda. As palavras interpretam e justificam o castigo, a reprimenda. E é inevitável que isso seja feito de uma maneira que ultrapassa as reações imediatas do próprio pai. Ao fazer isso, ele não está envolvido apenas naquela situação imediata. Ele está trazendo o macrocosmo para o microcosmo da criança, pois ele está buscando apontar para a criança que aquilo que ela fez tem consequências que transcendem ao seu próprio ato. Neste sentido, o castigo é enquadrado num amplo contexto ético-moral. Em casos extremos, até mesmo a divindade pode ser invocada como autoridade penal. É aquilo que geralmente acontece quando o pai diz para a criança: se você fizer isso ou continuar fazendo isso, Deus castiga. Então, significa que ele está invocando uma outra autoridade moral, utilizando a linguagem para invocar uma outra autoridade de caráter moral, uma outra autoridade que perpassa a consciência coletiva no interior da sociedade. As explanações sobre a moral e a ética ligam, portanto, o pequeno drama que se desenrola naquele microcosmo, que é o ato de reprimenda do pai sobre
a criança, a todo as explanações sobre a moral e a ética ligam o pequeno drama que se desenrola naquele microcosmo a todo um sistema de instituições macroscópicas, portanto, que estão para além daquele universo pequeno da criança. Naquele momento, o pai que aplica o castigo é o representante deste sistema, ou seja, do macrocosmo, do conjunto de instituições que estão para além da criança, mas que só podem chegar ao mundo da criança através da linguagem, uma vez que o pai vai explicar por que está realizando a reprimenda. Continuando, eles observam, quando a criança voltar a situar-se no mesmo, ou seja, no momento em que repetir o desempenho de um papel identificável, esse papel representará as instituições do sistema moral. Significa que, através da reprimenda, o pai vai interiorizando na criança os valores coletivos. E isto só é possível através da linguagem. Peter Berger e Brigitte Berger assinalam ainda que as instituições são dotadas de força coercitiva. É bom lembrar que Durkheim também destaca este aspecto, o caráter coercitivo das instituições. Não devemos nos esquecer, contudo, que Durkheim também vai acentuar que, ao mesmo tempo em que as instituições são coercitivas, pois se impõem aos indivíduos, elas são desejadas pelos indivíduos, uma vez que os indivíduos sentem segurança na existência de determinadas instituições. Berger começa destacando aqui a questão da coercitividade das instituições. As instituições são dotadas de força coercitiva. Em certa medida, esta qualidade está implícita nas duas que já enumeramos, ou seja, o poder essencial que a instituição exerce sobre o indivíduo consiste justamente no fato de que a mesma tem existência objetiva, o que significa dizer que, quando os indivíduos nascem, as instituições já estão ali e, consequentemente, não pode ser afastada por ele. Nenhum indivíduo tem a força isolada de derrubar uma determinada instituição. Portanto, não apenas a instituição já está ali, em geral, quando o indivíduo nasce, como também sozinho, ele não pode colocar abaixo uma determinada instituição simplesmente porque não gosta da instituição. Não é porque alguém diz que não gosta do Supremo Tribunal Federal que a instituição Supremo Tribunal Federal vai se dissolver por vontade do indivíduo descontente, para ficarmos aqui em um exemplo bem recente dos debates que ocorrem no interior da realidade contemporânea. No entanto, se acontecer que este não note o fato, esqueça o mesmo, ou, o que é pior, queira modificar o estado de coisas existente, é nessa oportunidade que, muito provavelmente, a força coercitiva da instituição se apresenta de forma bastante rude. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o indivíduo pode não perceber a impossibilidade dele, enquanto indivíduo, derrubar uma instituição. O resultado é que ele vai procurar se confrontar à instituição a todo momento. O resultado, a consequência deste ato é que a instituição vai mostrar o que ela é e vai se impor ao indivíduo. Vai fazer com que o indivíduo, ou vai forçar o indivíduo a perceber que a instituição é uma força coletiva. Ou seja, vai ser cada vez mais evidente o caráter coercitivo de uma determinada instituição. Peguemos um exemplo bastante claro. Um determinado indivíduo pode considerar que as eleições elas serão fraudadas em razão de que o voto não é impresso, e sim o voto vai ser o voto eletrônico. A partir desta crença individual
a partir desta crença pessoal, ele começa a desferir uma série de ataques contra o Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. A partir do momento em que ele faz isto, ele começa a perceber o caráter coercitivo da instituição, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral vai se municiar de todos os instrumentos para mostrar que aquele indivíduo está equivocado e que não é porque aquele indivíduo desconfie das eleições que as eleições deixarão de ser realizadas. Não é porque aquele indivíduo acredita que a eleição será fraudada que a instituição vai concordar com isso. Pelo contrário, a instituição vai, por todos os caminhos, procurar demonstrar ao indivíduo que ele está equivocado e que, caso ele continue insistindo naquela leitura, ele pode ser punido por outras instituições, até mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vê-se, pois, neste exemplo, como é que a instituição ela tem uma força coercitiva. Reconhecer o poder das instituições, no entanto, não significa afirmar que elas não podem mudar. As instituições se transformam, as instituições se modernizam. E elas se modernizam, elas se transformam constantemente. E precisam mudar. Por quê? Porque a vida social não é sempre a mesma. A vida social também se transforma. O que significa que as instituições, elas estão sempre num contínuo processo de mobilidade. Elas não enrijecem. Apenas sob circunstâncias bastante específicas, as instituições se tornam extremamente rígidas. Mas, em geral, elas estão em mudança, elas vão se adaptando, elas vão se colocando em sintonia com a consciência coletiva da sociedade. Portanto, dirão Berger e Brigitte, Peter Berger e Brigitte Berger, reconhecer o poder das instituições não é o mesmo que afirmar que elas não podem mudar. Na verdade, elas mudam constantemente e precisam mudar, pois não passam de resultados necessariamente difusos da ação de inúmeros indivíduos que lançam significados ao mundo. Mas, embora as instituições mudem constantemente, é necessário sempre reconhecer que, para o indivíduo, não é fácil provocar mudanças deliberadas na instituição. As possibilidades de êxito do indivíduo em um tal empreendimento são extremamente mínimas. A possibilidade de sucesso do indivíduo nessa empreitada serão, em geral, mínimas. Outro aspecto que Peter Berger e Brigitte Berger levantam é o de que as instituições têm autoridade moral. Portanto, as instituições têm uma força coletiva. Não se mantém apenas através da coercitividade. Por outras palavras, ao mesmo tempo em que elas são coercitivas, elas também são desejadas, elas possuem legitimidade. Invocam um direito à legitimidade. Em outras palavras, reservam-se o direito de não só ferirem o indivíduo que as viola, desde que os indivíduos comecem a propor o fim da instituição, simplesmente porque não gostam daquela instituição, mas ainda o de repreendê-lo no terreno da moral, ou seja, evocar qual é o papel que o indivíduo deve ter em relação às instituições. Um presidente, por exemplo, ele pode questionar a instituição, só que este questionamento teria que estar embasado em elementos reais que apontem efetivamente para como aquela instituição não está cumprindo as suas funções. Mas desde que este indivíduo faça uma acusação que não possa ser comprovada, a instituição
vai estabelecer em relação a este indivíduo determinadas sanções ou possibilidades de sanções. E estas sanções serão reconhecidas como legítimas pela maior parte da sociedade. Não importa aqui que uma pequena parcela de indivíduos acreditem que aquele indivíduo que está questionando a instituição esteja correto, porque o que vai contar é a força moral, ou seja, a grande maioria que está respaldando a legitimidade daquela instituição que está sendo questionada por aquele determinado indivíduo. Assim, as instituições têm uma autoridade moral, não se mantêm apenas através da coercitividade, invocam um direito à legitimidade, reservam-se o direito de não só ferirem o indivíduo que as viola, através de uma punição possível, mas ainda o de repreendê-lo no terreno da moral, mostrando ao indivíduo que ele não pode fazer acusações levianas. É claro que o grau de autoridade moral atribuído às instituições varia de caso para caso. Nem todas as instituições têm o mesmo peso ou a mesma força no interior da sociedade, ainda que todas as instituições que existem sejam importantes para o funcionamento da sociedade. Peter Berger e Brigitte Berger concluem o pequeno artigo observando que as instituições têm a qualidade da historicidade. Significa que as instituições não nascem do nada. Elas são produto de um longo processo de desenvolvimento que percorrem as relações sociais que os indivíduos travam ao longo dos séculos. Não são apenas fatos, mas fatos históricos. Têm uma história. Portanto, elas possuem uma gênese. Nasceram em determinado momento, se desenvolveram e continuam presentes dentro do momento histórico, porque ainda têm um papel a cumprir dentro daquela determinada realidade histórica. Em praticamente todos os casos experimentados pelo indivíduo, a instituição existia antes que ele nascesse e continuará a existir depois da sua morte. As ideias corporificadas na instituição, que são as ideias coletivas, a força coletiva da sociedade, as ideias corporificadas na instituição foram acumuladas durante um longo período de tempo, através de inúmeros indivíduos. A pessoa que fala reitera, sem o saber, as experiências verbalizadas de gerações passadas, de gerações mortas. Ou seja, quando se defende, por exemplo, a ideia de democracia, muito embora possa parecer que seja algo contemporâneo, na verdade se está evocando também toda uma tradição histórica, todo um processo de desenvolvimento histórico que manteve, nos tempos presentes, viva a ideia da democracia. Daí ela ser defendida pelos indivíduos, na sua grande maioria, além de, em geral, se evocar como que a grande conquista da humanidade foi ter estabelecido relações democráticas no interior das relações sociais. Ao fazerem isso, percebemos como que as instituições, elas possuem um caráter histórico. São estas as observações que Peter e Brigitte Berger colocam neste texto a respeito do que é uma instituição social. Espero que tenham gostado. Encaminhem suas sugestões positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar sempre com o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.